Ok. Bom, boa tarde, quase boa noite, né, pessoal? Então, dando as boas-vindas para nossa convidada especial, professora Caliane, aqui do Departamento de Engenharia Química, e boas-vindas aos ouvintes também dessa mesa temática, alunos e professores, nesse primeiro dia de evento, que começou hoje, né, dia 10 de novembro. Então, para a gente se organizar aqui no debate, né, nessa mesa temática, na forma de debate, eu peço que vocês mantenham-se como estão, com o microfone desligado, né, para que a gente consiga fazer as discussões. E quando vocês quiserem pedir a palavra, vocês podem fazer pelo chat, né, vocês podem levantar a mão, vocês podem pedir pelo chat, fazer a pergunta ou lá pelo chat, ou realmente, quando a palavra for concedida, vocês podem abrir o microfone, fica mais fácil, na verdade, do que olhar pelo chat, tá? Então, e se por acaso eu, o Antônio ou a Caliane, a gente não conseguir visualizar, né, pelo fervor da discussão, não conseguir visualizar a pergunta, isso pode acontecer mesmo, tem também o Huberto da Conset, que vai auxiliar a gente nessa organização, né, das perguntas, na interação que a gente vai ter. Então, aproveito para agradecer a Conset por todo o suporte que tem dado no EAI, que já fazem 3 anos desse casamento, né, entre EAI e Conset, tem dado muito certo, e então já agradeço em nome do comitê, em nome da organização do evento, pela dedicação aí para fazer tudo funcionar direitinho. Eu não me apresentei, meu nome é Rafael Krumenauer, eu sou do Departamento de Engenharia Química, do curso de Engenharia Elétrica, alguns acho que me conhecem, e eu e o professor Antônio, que estamos aqui com a câmera aberta, a gente representa o CTC, né, o Comitê de Iniciação Científica pelo CTC, o CABIC, e ainda tem a professora Cláudia Monteiro também, que também do Departamento de Design Modo, professora Antônia de Engenharia de Alimentos. A gente representa o CABIC pelo CTC e avaliamos, cuidamos dos processos todos de vocês, em relação aos projetos, em relação aos trabalhos submetidos ao EAI, todas essas questões aí. E a professora Caliane, que é a nossa convidada especial, como eu falei antes, ela é do Departamento de Engenharia Química, e atualmente ela está à frente do programa de pós-graduação em Engenharia Química, que é o programa mais bem avaliado e, acredito, mais bem consolidado também dentro do nosso centro, né, Centro de Tecnologia. Ele tem nota 6, e não é de hoje, né, saiu uma notícia há um pouco tempo atrás no próprio portal da UEM também, que houve uma elevação de notas nos programas, foi uma notícia muito boa, dado ainda antes da troca da gestão agora, e eu tenho essas informações, 19 dos 56 programas de pós elevaram a sua nota, sendo que um deles teve ainda a elevação para a nota 7, que é a nota máxima na CAPES, né? A CAPES é o conselho, né, é o órgão que coordena toda a questão de, como o nome diz, né, aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior. Então, parabéns para a UEM também, né, o PEC, inclusive, teve um papel em pesquisa, tem tido, né, não é teve, tem tido, já faz muitos anos, um papel muito relevante na divulgação da pesquisa da UEM, com cooperações internacionais, com cooperações internas muito amplas, né, um programa realmente muito grande, e a professora Caliane está à frente dele, não deve ser uma tarefa tão fácil assim, uma grande responsabilidade também. Então, antes da gente começar o debate, já comentei onde que a professora Caliane atua, agora eu queria apresentar uma breve biografia dela, né, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Ela é graduada em Engenharia Química pela Unicamp em 98, fez mestrado, novamente em Engenharia Química pela Unicamp em 2003, acabou, e em 2006 ela finalizou o doutorado também na Unicamp e depois fez um pós-doutorado. Então, a professora Caliane
fez toda a sua formação em ensino e pesquisa lá na Unicamp, e depois, na sequência, rumou para Federal de São Carlos, né, Caliane? De 2009 até 2015, e depois veio para o Departamento de Engenharia Química aqui na UEM, e desde então ela faz parte do corpo docente do Departamento de Engenharia Química e também, né, do programa de pós-graduação em Engenharia Química. Ela tem uma, né, atuação específica, né, na área de engenharia química, cristalização, otimização, modelagem matemática, simulação, controle de processo, automação, vários temas de pesquisa que não se restringem a esse, né? Então ela atua nessa área. E eu tenho, pessoalmente, né, visto o crescimento da professora Caliani. Aliás, o convite vem dessa proximidade, dessa visualização, em duas áreas que eu considero muito importantes. Talvez ensino seja a que eu considero a mais importante para que as coisas funcionem mesmo, né? Acho que é a base, assim como eu vou retomar daqui a pouco num comentário do professor Mauro de hoje de manhã. Então, ela atua muito nessa área de ensino, eu vejo isso aqui dentro da engenharia química, muito presente nas decisões, mas muito forte mesmo na pesquisa. Eu, como membro do CABI, que consigo acompanhar, né, todos os processos que passam aqui dentro em termos de iniciação científica e projetos, né, que passam, e é realmente impressionante. Então eu aproveito para agradecer todo esse esforço, toda essa dedicação, Caliane, que você tem feito pelo departamento, pelo centro, pela universidade. Com certeza você tem um papel singular, eu diria, na evolução, né, que a gente está vendo dentro da UEM, em termos de ensino, em termos de pesquisa. Então, o convite veio dessa parte, eu agradeço muito, em nome, né, do centro, em nome da universidade, por toda essa dedicação. E o tema de hoje, daqui a pouco eu passo a palavra, eu gosto de falar de vez em quando. O tema de hoje, pessoal, para quem esteve na abertura, é Ciência Aberta. Né? O título é Ciência Aberta como um caminho para a evolução da sociedade, como está colocado aqui no slide. E esse é um tema, não é novo, né? Foi bem visto hoje na palestra, é um tema realmente difícil, né, de se tratar tecnicamente, mas ele é um tema importante porque ele afeta diretamente o resultado da pesquisa que se faz internamente e externamente, no mundo inteiro, né? Então, hoje de manhã, o professor Mauro Rabagnani, como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e aproveita a oportunidade e inovação, porque, pelo que eu entendi, vai haver essa atualização, gostei. Ele falou o seguinte, eu até salvei a frase, né? A nossa produção começa pela iniciação científica. A iniciação científica é a mola propulsora das nossas pesquisas e desenvolvimento, né? Então, eu acredito que a gente deva dar o devido valor à iniciação científica, que, de fato, é a base, né, de onde começam todos os desenvolvimentos, toda a pesquisa, toda a formação acadêmica e especializada, né, das pessoas que passam pela graduação, e a gente precisa dar o devido valor realmente. E esse tema de ciência aberta, ele afeta, né, diretamente como que a ciência ocorre na iniciação científica, mas também nas fases posteriores, na pós-graduação e além, né, quando você já atua como pesquisador dentro do instituto, dentro de uma empresa, e parece que é uma realidade sem volta, né, que vem acontecendo de forma talvez lenta, mas que vem acontecendo. Então, hoje na palestra do Dr. Washington, que é coordenador técnico lá da área de tratamento, análise e disseminação da informação científica lá pelo IBIT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, primeiro, ele fez um overview de toda a pesquisa científica ao longo dos tempos, desde da Idade Média, né, desde
do início dos desenvolvimentos, até quando surgiu a primeira revista, ele deu uma passada nessa parte da história. Depois, indo até a era digital, né, onde a gente continua tendo as revistas, hoje temos, né, mas não mais em papel, costumeiramente, quase tudo mais não é em papel, e foi além, e foi incluindo a questão das bases de dados e as questões que são relevantes para que esse tema se desenvolva, né? Então, em especial, ele tratou de algumas dificuldades no modelo atual que a gente usa para pesquisa, principalmente em função de financiamento, né? E para quem vai acessar as pesquisas que são feitas, ou seja, o modelo de acesso. E depois, no final, do meio para o final, ele ainda acessou colocou, né, na mesa algumas soluções alternativas que estão surgindo, que estão se desenvolvendo, que estão tomando corpo e que tendem, né, a se solidificar mesmo para deixar a ciência aberta realmente funcional, talvez até dominando, né, o que a gente conhece, o modelo que a gente conhece hoje. Então, sem dar opiniões em relação. A ciência aberta, então, de certa forma, ela é um movimento da comunidade acadêmica, da comunidade que faz pesquisa, e a intenção é tornar a pesquisa científica reutilizável, acessível a todo mundo. O nome diz isso, né? Ciência aberta. E a ideia é acelerar, de certa forma, de forma positiva, né, a disseminação do conhecimento, da produção científica, né, de todo o desenvolvimento que se faz na pesquisa para a sociedade, para a academia, né, para a ciência como um todo, tendo impacto econômico e tal. E a ciência aberta tem alguns pilares, né, dentre esses foi destacado, né, transparência, reutilização de dados, de pesquisas, reprodutibilidade de resultados e metodologias, muito importante, cooperação e responsabilidade. As ferramentas que foram apontadas pelo Dr. Washington e que, né, já se conhece, eu estou resumindo aqui em 4 ferramentas, né, vou resumir o texto em 4 ferramentas. Acesso aberto, open access, artigos científicos, né, os pré-prints, que são divulgações antecipadas das pesquisas científicas para que elas possam ser avaliadas, não, para que as pessoas, né, os pesquisadores possam ter acesso antes da revisão por pares, né, de certa forma se certificar que a pesquisa, de fato, é daquele autor. Dados abertos, ou seja, repositórios de dados que tenham acesso aberto a qualquer um, e códigos e softwares, né, de códigos abertos, e revisão aberta por pares, talvez seja um tema delicado ainda, né, mas também faz parte desse guarda-chuva, né, da ciência aberta que a gente tem. Eu destaquei aqui, inclusive, nessa imagem, ela fala um pouquinho, na minha opinião, sobre essa questão, como se deu apesar de ser só uma imagem com o cérebro, né, uma transcrição quase digitalizada, né, uma imagem digitalizada de uma mão com o cérebro, o futuro da ciência, aparentemente, né, todo esse desenvolvimento para a ciência aberta tem evoluído junto com a transformação digital, que é um outro assunto que eu não vou chamar nesse momento aqui na discussão. Mas a disseminação está diretamente ligada à forma como nos comunicamos, né? A forma como a gente consegue divulgar a informação. E transformar a informação em digital e poder transmitir ela, com certeza, tem um papel fundamental. Eu salvei algumas figuras para servir de base para a nossa discussão. Então, aqueles 4 pontos que eu salientei antes aqui nessa figura, por exemplo, já são mais, né? Aí depende do que você quer salientar na ciência aberta, mas todos eles estão disponíveis ali. Eu vou deixar na tela para a gente poder vislumbrar o quão amplo é esse tema, né? E quão completo é
pode ser, né, a discussão em termos de ciência que a gente está fazendo. Então, é um tema bastante amplo. Então, eu abro os tópicos, professora Caliane, professor Antônio e demais, já especializando as questões. Por exemplo, eu selecionei um primeiro tópico aqui, das pesquisas que a gente faz hoje na UEM. Daqueles que os pesquisadores, né, os professores, os pesquisadores, o pessoal de pós, desenvolve hoje internamente ou em parceria, de alguma forma, e que estejam ligadas a esses pilares que a gente listou agora de ciência aberta. Então, a pergunta é a seguinte, né, eu tô, não são perguntas fáceis de se responder, e talvez tenha que ter uma bola de cristal para responder algumas delas, né, várias bolas de cristal para responder algumas delas, mas eu queria saber da tua opinião, daquilo que você tem visto aqui dentro da UEM, Caliane, Antônio, pessoal, como que vocês têm visto, né, como que você tem visto as publicações, em especial de Open Access e pré-prints, em relação ao que se faz hoje aqui dentro da UEM? A gente, como pesquisador, como desenvolvedor de pesquisas, está engajado nesse contexto, nesse movimento que o Dr. Washington mostrou hoje de manhã? Bom, antes de responder a sua pergunta, Rafael, eu queria agradecer o convite, agradecer as palavras que você falou a meu respeito, né? Bom, assim, uma resposta rápida, assim, pelo menos no universo que eu vejo, não, né? Eu acho que nós ainda estamos muito aquém disso, né? Você falou em pré-print, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em pré-print, tem pouco mais de um ano, a gente, na nossa área de pesquisa, a gente até suspendemos já há um tempo e não retomamos, mas a gente tinha o hábito de fazer uma reunião semanal, né, no nosso grupo de pesquisa, para os alunos apresentarem o andamento das suas pesquisas e etc e tal. E, se eu não me engano, foi um aluno que colocou lá na apresentação dele, ele colocou um link daquele archive, eu não sei muito como que a gente lê aqui, arquive, não sei. Aí, de um artigo que a gente tinha submetido, eu falei, mas o artigo foi aceito? Eu não estou sabendo? Ele, não, é um pré-print. Eu, o quê? Aí que eu vim a tomar conhecimento de pré-print, né? E, no fundo, as grandes editoras, o professor Washington II falou disso hoje, no fundo, a gente segue realmente um modelo que a gente tem que abandonar, né? O pesquisador faz a pesquisa, coleta dado, trata o dado, etc., né? Manda para uma revista que tem, submete a uma revista de uma editora, que tem fins puramente lucrativos, comerciais, e a gente paga ou fortunas para... é Open Access. Você paga lá $3 mil, você não paga, né? Ainda mais no dólar do jeito que está hoje no Brasil, você não paga. Ou você tem aquele subscription, que é a CAPES que paga aquele montante, né, muito grande lá, que 75 milhões, foi isso? Exatamente. De alguma forma a gente precisa pagar. Foram 75 milhões esse ano, que passou, pelo que eu entendi, de dólares, né? Então, é realmente um modelo que precisa ser abandonado, ainda mais se você pensa assim, que grande parte da pesquisa, é uma parte muito grande mesmo, né? Não é um percentual próximo de 50, não, é bem mais próximo de 100, é custeado com recursos públicos, né? E a gente tem que fazer isso voltar para a sociedade. É o dinheiro, né, do cidadão que está pagando a pesquisa, né? Vem lá dos impostos que são pagos, são recolhidos. Então, a gente precisa fazer uma democratização da pesquisa científica, tecnológica, né? Isso tem que retornar para a sociedade, em vez da gente, não dar lá para Elsevier e tal. E eu até perdi um pouco do gancho que eu ia falar, a Elsevier tem feito isso já do pré-print, né? Seguindo a nova onda, quando você submete um artigo para uma revista, pelo menos nas últimas revistas que eu tenho submetido, a própria Elsevier, eu não sei se é dela, isso eu não sei dizer de fato, mas ela tem uma base de pré-prints, né? Então, e ela mesma você já pode, porque o pré-print você pode referenciar, né? Então, você já pode referenciar aquilo lá como seu. Mas, assim, de modo geral, nós, no Brasil, estamos muito aquém, né? Eu fui pesquisar, nós temos, claro, iniciativas
do CNPq, né, da Embrapa, etc., uma série de iniciativas aí, mas aqui na UEM, que era a tua pergunta, eu acho que nós ainda estamos muito distantes disso. A gente não tem essa nem... Tem essa discussão agora no EIC, né, mas a gente não vê essa discussão, né, nas rodas que a gente faz aqui na UEM, não é uma coisa estimulada aqui na UEM, né? Então, pelo menos, assim, na minha área de atuação, e lá no PEC, eu não vejo muito isso, né? A gente ainda não tem, mesmo porque é também o que o próprio professor Washington II falou, a gente é avaliado pela CAPES, né? E a CAPES quer que você faça lá, publique em periódicos com alto fator de impacto, que na verdade é um índice que a própria editora cria para valorizar que se põe um artigo lá né, no periódico dela. Então, se a gente quer ser bem avaliado, a gente vai dançar conforme a regra do jogo, né? Vai dançar a música que está aí tocando. Então, tem que ter uma quebra de paradigma aí, né? A própria CAPES tem que mudar um pouco e começar a valorizar que se faça a ciência aberta, né? Então, o Open Access, a própria CNPq, quando você faz submete lá para ser pesquisador produtividade, né, um projeto para bolsista produtividade. Uma das coisas que você assina lá é que você dará preferência aos Open Access, mas vai dar preferência como, né, se são $3.000 para pagar, né, sei lá, já vi $1.500, mas é muito caro. Então, esse modelo, ele é cruel mesmo, né? Ele tranca a disseminação. Você basicamente não consegue entregar, né, o seu trabalho, divulgar o seu trabalho com para a preço sociedade, razoável. né, para a pessoa comum, né? Pode falar, Antônio. Eu também vejo dessa forma. Na realidade, essa história da ciência aberta, eu acho que quando apareceu esse tema esse ano, eu fiquei na dúvida, tal, será que é? Mas que de fato ele precisa ser e vai precisar voltar em alguns anos. Acho que de repente isso em atividade presencial seja até melhor, aquela mesa redonda com gente defendendo e gente, mas está difícil defender esse negócio. Eu acho que de todos esses aspectos, o Open Data, por exemplo, acho que tudo bem, ótimo, faz sentido, para print faz sentido, tudo. Mas a questão do Open Access e a questão da abertura do peer review, eu vejo isso muito complexo, porque é o seguinte, a questão do Open Access não é no Brasil, esse modelo não está funcionando, eu não sei muito bem como isso está financiado fora, porque o problema é o seguinte, a gente fala até, concordo com o que a Kaliane acabou de falar, que a gente é cobrado pela CAPES por fatores de impacto das revistas, mas fora... O microfone, Antônio. Só um minuto, eu tive um pequeno problema aqui, as crianças estavam fazendo barulheira com a Alexa. Tranquilo. Então tá bom. Perdi. A questão é assim, fora também esses fatores de impacto são cobrados, ou seja, a ideia parecia muito boa, uma ideia de você tornar a ciência mais acessível às pessoas e tudo mais. Mas a gente vê que até dentro da universidade, infelizmente, aqui na Universidade Pública Brasileira, que pessoas que não estão ligadas direto à iniciação científica, aos mestrados e doutorados, apesar de terem assinaturas, essas dos $70 milhões aí livre, muita gente não acessa. Se um aluno que não faz iniciação científica é capaz de passar 4 ou 5 anos aqui e não acessar isso. Então, que vantagem teve tornar isso gratuito a um custo muito alto, por outro lado, que é o lado de como o pesquisador vai gerenciar para conseguir esse recurso, não é uma... Porque a gente poderia pensar assim, esses 70 milhões a CAPES poderia parar de pagar as assinaturas e nos liberar para a gente fazer o Open Access. Eu não sei se esse balanço dessa conta seria amigável. Ia parar no mesmo bolso da editora do mesmo jeito. Mas a dúvida que eu tenho é assim, se nem o público da universidade, que não está ligado diretamente a pesquisas, que estão mais no ensino ali, acessam direito a essas bases, a gente está pagando um custo muito alto para, vai ter acesso à sociedade. Se a sociedade não acessar, a gente gastou muito e teve pouco retorno. Então, assim, eu acho um assunto bastante complexo. Já vi uma professora que trabalha bastante em Portugal com ela
reclamando da mesma história, da mesma forma que nós, ou seja, onde que nós vamos arrumar esses 2.000 euros, não sei o que, eu falo, pô, arrumar 2.000 euros aqui é mais difícil ainda, e aí? Mas, enfim, essa questão tem. E a revisão por pares aberto, também eu não sei se existe maturidade da comunidade científica para isso. É muito difícil. Como é que eu dou um parecer por um trabalho de algum grupo consolidado e dizer que o trabalho não serve, não é bom, não... Vai ser mais difícil aceitar de dar parecer nos artigos, porque e daí pode valer muito a questão do preconceito, né? O trabalho veio lá do Brasil, não sei, o trabalho veio de lá de não sei qual país é melhor. Isso é um complicador. Hoje, com isso fechado, me parece bem mais tranquilo. Você consegue realmente dar um parecer, você vê que você está diante de um local com uma estrutura boa. Hoje, muitos das revisões não são duplo cego, são só cego, a gente sabe de quem é o trabalho de lá. Você vê que tem boas pessoas, mas aquele trabalho efetivamente não está bom, e você ou rejeita ou alguma coisa assim. Agora, a partir do momento que eu, aqui na Ciência de Elementos da Universidade Estadual de Maringá, estou avaliando um trabalho de uma instituição mais conceituada globalmente e falo, olha, esse trabalho não está bom, o cara fala, pô, mas isso que eu tenho aqui, você nem tem aí, sabe, aqueles comentários. Então, não sei, essa abertura eu vejo aí como um pouco preocupante para a ciência. Pode ser um caminho, pode ser uma história. A questão do Open Access, eu acho que um bom caminho seria a gestão das revistas, a gestão das bases de publicação, tudo isso, se elas fossem públicas, tanto no Brasil quanto fora, tudo isso. Porque realmente a gente está tirando o dinheiro de uma porta editora e jogando em outra porta da mesma editora. E tô para dizer que está ficando mais fácil a vida da editora agora, que não precisa vender assinatura, do que antes, que ela ainda tinha que mostrar que a revista era importante para vender assinatura, tudo isso. Agora eu vou pagar lá para publicar. Esquisito, mas enfim, era mais ou menos essa a ideia inicial aqui. Fica à vontade, Kaliane, pode ir. Então, professor Antônio, a primeira coisa que eu ia pontuar estava um pouco ligada aí com o que você acabou no seu final de fala colocando. Eu acho que é ir um pouco mais além, não é a gente deixar de pagar o subscription e pagar o Open Access. É claro que é uma coisa, tipo assim, talvez formigas brigando com elefantes, com gigantes, né? Porque elas são gigantes, né? Elsevier e tal. Mas é a gente quebrar este modelo. Então, seria não ter que ter uma editora, né, comercial, que pô, é um filão maravilhoso, né, de publicação, né, das descobertas científicas. Então, você manda para uma editora que lucra 90% do que ela fatura é lucro, digamos assim, né? Então, estou dando um número, mas é um número bastante alto, né? Pelo que se cobra, pelas subscriptions ou pelo Open Access, né? Para a pessoa pagar os $3.000, €2.000 e etc. Então, eu acho que o que está por trás, né? O que se almeja com a ciência aberta, vai exigir muito dinheiro para a construção dessas bases, né? Desses repositórios e etc. Mas o que, digamos assim, o que se quer chegar, o nirvana lá não vou mais submeter para Elsevier, vou pôr lá no meu repositório, aquilo ali vai gerar digamos, como se fosse um DOI, né, porque até os dados, né, o conselheiro, os dados também são citáveis e tudo mais. E aí você faz ciência democrática e sem ter fins lucrativos em nenhuma ponta. No fundo, seria isso. Os órgãos de financiamento continuariam financiando bastante, né? Porque essas coisas não são baratas, têm que ser mantidas, têm que ser desenvolvidas, né? Essas bases, esses repositórios, etc. Mas eu acho que o que se almeja seria isso, né? E não que acabar. Agora, é claro que são anões brigando com gigantes, né? Então, mas é o mundo, né? O mundo inteiro que pode se associar para fazer isso. Com relação ao Open Peer Review, é uma coisa polêmica, né? Tem essa questão que você colocou, mas tem outra questão também que evita, vou citar o último artigo que eu tive aceito para publicação, que o revisor 2 era um revisor que nitidamente ele estava ali para embaçar, para atrapalhar. Ele não fez nenhuma crítica construtiva, ele deu uma opinião
isso é ridículo, ainda usou essa palavra. Está fazendo tal coisa, isso é ridículo, mas não deu uma base científica, por que aquilo era, né? Não disse, olha, baseado nos trabalhos de tais e tais e tais. Essa ideia, não falou nada disso, ele falou, essa ideia é ridícula. Depois ele falou lá algumas coisas, então ele basicamente falou duas coisas, assim, grandes, na submissão, né, na original. Teve uma série de outros revisores e tal. Primeiro, se isso fosse open peer review, ele já, mais polite ele ia ser, né? No mínimo, more polite ele seria, porque ele foi bastante mal educado, depois essa preocupação. Depois a gente fez uma série de alterações no artigo, tentando entender o que não estava bom para ele, né? Porque ele não foi objetivo, né? E aí, na avaliação do R1, né? Da segunda versão que nós mandamos, ele meramente falou assim, a gente fez trabalho pra caramba, mudou um monte de coisa, para atender não só ele, como os outros revisores. Ele falou assim, colocar uma ou duas frases no artigo não resolve o problema. É melhor os autores não perderem o tempo dele, nem perder o meu tempo. Na verdade, ele faz porque ele tá no cego aí. Eu não sei quem é ele, é claro que o editor sabe quem é ele, né? Mas eu acho que o Open Peer Review tem, claro, um lado, é uma faca de dois gumes, né? Mas ele tem essa vantagem de se fazer revisões mais, digamos assim, você vai fazer uma revisão para fazer uma crítica construtiva para melhorar aquele artigo, ou dar uma justificativa por A mais B mais C, que aquilo não tem sentido e ele deve ser rejeitado, esse tipo de coisa, né? Eu publiquei 2 artigos em revistas, chama-se Frontiers in, não sei se é da tua área também na ciência de alimentos, mas era Frontiers in Chemical Engineering e era Frontier in Sustainability, Environmental Sustainability, era alguma coisa assim. É uma revista nova, né, relativamente nova, não é indexada ainda, então a gente vai botar lá no Lattes, mas não tem indexação nenhuma, ele não é indexado por nenhuma base, mas ele usa o Open Peer Review. É até um pouco estressante o método dele, porque ele é como se fosse um chat, né? Você põe o artigo, aí o revisor, que você sabe quem é, que você vê quem é, ele põe lá os comentários dele, e é diferente do que a gente tradicionalmente vê, que a gente espera, o editor recebe todas, aí encaminha para a gente tudo que os revisores falaram, a gente prepara uma carta-resposta, adequa o artigo e tal. Esse não, você vai adequando o artigo, então o primeiro revisor já fez, e você faz tipo como se fosse um chat, né? Um bate-papo com ele, responde ali naquele formuláriozinho, adequa o artigo e vai fazendo. É um pouco estressante, como tudo que está moderno, né? WhatsApp, tudo isso, que fica esperando uma resposta mais rápida sua, né? Porque ele já pôs, eu tenho que ir lá responder ele e tal. Então é diferente do, eu vou te dar 30 dias, não, você tem que ir lá responder ele e tal. Então, a gente já vê revistas aí entrando um pouco nessa linha aí, né? Então, a gente sabe quem é que está revisando. Tal. Eu achei uma coisa interessante, mas é claro que tem todo o outro lado que você colocou, né? E eu acho que uma coisa muito boa é que evita revisões do tipo a que eu exemplifiquei aqui, né? Não são revisões construtivas. Provavelmente ele fez assim, é do Brasil, o que esse grupo sabe? Não sei quem é, né? Mas o que esse grupo sabe disso aí? Sabe nada, isso aí é ridículo essa ideia. Porque eles usam a palavra realmente ridiculous. Ridiculous idea. Realmente, acho que o caminho é esse. É um assunto ainda muito polêmico e, infelizmente, a impressão que eu tenho, em especial na questão do Open Access, né, em função dos nossos financiamentos, que nós vamos sofrer mais com isso e, de repente, países onde a coisa está um pouco mais à frente em termos de ciência, de recursos, tudo isso, eles não vão querer brigar tanto por isso, e realmente as editoras estão fazendo uma coisa que ficou uma loucura, porque assim, qual é o custo da tramitação de um artigo se o editor trabalha de graça por ser editor, o revisor trabalha de graça por ser editor, o autor fornece o seu trabalho de graça. Tudo. Ele me põe 3 mil euros, 3 mil dólares e não tem nem que imprimir. Algum tempo atrás tinha o custo não, nada. É realmente muito baixo esse custo, então uma margem gigantesca que fica na mão de editora.
E a editora, você falou da Frontiers, tem no Food Science também me convidaram para ficar como editor associado, Frontiers em Food Science, e eu entrei, ou seja, a gente vai entrando para trabalhar de graça na editora que vai ganhar o Open Access, um valor. Então você começa a se olhar e falar, isso está um caminho aí de uma loucura. A abertura do peer review realmente tem esse outro lado também. Eu não sei qual é o melhor caminho, mas enfim, tanto uma coisa quanto a outra são caminhos sem volta. Na verdade, mesmo o Open Access, que eu acho que ele está indo para um caminho muito esquisito, que vai nos complicar muito, não adianta a gente ficar achando, porque Europa, Estados Unidos, tudo isso já toparam. Diz que na Europa 2026 é o limite para toda a ciência estar aberta, ou seja, as revistas vão estar tudo publicando Open Access. Eu não sei, tem 3 anos para descobrir onde eu vou começar a publicar, porque como é que vai ficar? Ou seja, se cada artigo você tem que pagar $1.000, $2.000, $3.000 para publicar. Então, Antônio, eu vou colocar uma pimenta ou uma gasolina nesse fogo aí que você falou. Realmente, se você analisar todo o processo de desenvolvimento até a publicação, né, até chegar no artigo, nos dados e tal, como até foi mostrado hoje de manhã, todo o processo, vocês já falaram, fica com o ônus, né, para os pesquisadores, que vão lá e vão desenvolver, que vão revisar, e inclusive, né, fazer o trabalho de edição, né, de mediar, né, as revisões e tal, e tudo isso é ou não, ou mal. Olha, me desculpe quebrar o protocolo, eu tenho uma coisa que 1 minuto, eu volto. Tranquilo, Caliane. Eu volto. Tudo Me bem. desculpe, é um problema aqui, já volto. Tudo bem. Pessoal, vamos aguardar um pouquinho só para eu concluir o que eu ia colocar. Daqui a pouco a professora Caliane volta, o Antônio também. Eu também vou aproveitar um segundo, continua. que eu também tenho que resolver uma encrenca aqui. Alguém tem alguma pergunta enquanto isso, pessoal? Ou alguma colocação? Voltei, gente. Desculpa, o censo já passou na minha casa 3 vezes. Agora tocou aqui, eu falei para ela, volta em meia hora, por favor. Era o censo. Para mim não passou ainda. Mas, então, essa questão, ela está desbalanceada, né? Então, aonde está o ônus, onde está o bônus, está desbalanceado. As editoras, quem vai lá e quem disponibiliza depois uma pesquisa completamente feita por um grupo grande, que teve investimento e tal, ela está desbalanceada claramente, né? Então, vamos imaginar o seguinte, como eu falei que ia colocar pimenta, né? Imagina que desses $3.000, digamos que esse seja a taxa para que ele fique com acesso aberto, né? O retorno da editora tem um percentual que retorna, né? O valor da receita com esse artigo seja rastreável, nem vou colocar outras coisas no assunto aqui, né? Blockchain e outras coisas assim, mas seja rastreável e uma parcela desse valor que a editora arrecada volte para os autores. Imagina o que acontece, né? Então, qual que seria o grande objetivo, né? Pensando, vamos maximizar, né? Vamos maximizar, talvez, publicação, para que a gente consiga financiar as nossas pesquisas com esses recursos que a gente pesquisa. Então, se você for capaz, por isso que eu falei da pimenta e da gasolina, se você for capaz de produzir um artigo capaz de ser absurdamente acessado, você vai ser pago, basicamente, como autor, né, como desenvolvedor da pesquisa, você vai ser pago pela editora para fazer isso aí, né? Então, se você conseguir esse milagre, né, de ter alguns artigos muito acessados, isso vai acabar dando um retorno para a autoria. Claro que não seria nominal, talvez, né? Talvez diretamente para a fonte que fomentou a pesquisa, enfim. Mas tem várias derivações que a gente pode pensar nesse modelo. O modelo completamente desbalanceado, eu não vejo como funcionar por muito tempo, que nem o Antônio colocou agora. Agora, se há uma quebra, se alguma parte da arrecadação retorna de alguma forma, então a gente pode, inclusive, contar com a pesquisa como uma fonte de recurso público, né? Se você for capaz de, com $3.000, fazer 20 mil,
É uma coisa interessante. Mas, enfim, só coloquei o ponto porque vocês já chamaram o segundo assunto, que era o Posso fomento só à pesquisa, que responder eu a tinha Carolina? selecionado. Aí. Eu vejo Claro, assim, com muito pé atrás isso. Porque com isso, certeza. na verdade, vai contra o propósito da pesquisa científica, né? Então, isso acabaria por fazer com que áreas que não dariam retorno lucrativo muito grande deixassem de ser pesquisadas. E não é esse o intuito do avanço científico, né? O avanço do conhecimento não é para isso. Você não visa o lucro, você visa avançar no conhecimento, né? É isso que é o fim da pesquisa, né? Sem dúvida. Então, eu acho que esse modelo, se tivesse que votar, esse é o pior. Pois é, por isso que eu falei que era para colocar gasolina, porque podem ter derivações, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, que levem a essas situações, né? Então, toda novidade tem que ser avaliada e refeita, né? Reiterada, né? Se a gente tiver que fazer ajustes. Mas eu tava chamando o tema de fomento, né? Que vocês já até tinham chamado antes, né? Então, hoje a gente tem, quando a gente faz um projeto, a gente prevê, né, custos para desenvolvimento do projeto, custos de bolsa e tal. E se, por algum motivo, a pesquisa for se tornar completamente de acesso aberto e com um custo para submissão de trabalhos, né, para poder publicar os trabalhos, esses custos deverão estar embutidos nesses projetos, né, de algum lugar vai sair. Então, e isso não necessariamente sai só do poder público, né? Porque tem algumas pesquisas que são financiadas pelo setor privado também. Não é a maioria, mas tem, né? A gente estava falando antes lá da Universidade da Petrobras, né? Também é um caso ali. Mas então, na opinião de vocês, vocês acham que esses órgãos de fomento estão preparados para uma mudança completa, digamos assim, de paradigma, né, de ir para acesso aberto, tanto o fomento, né, por parte pública quanto privada? Olha, eu acho que eles estão começando a isso, mas eles cobram também, digamos, uma contrapartida institucional, né? Cabe também digamos, a Universidade Estadual de Maringá, a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e por aí vai, né? Federal de Uberlândia, o que quer que seja, também fazer a sua parte, né? De criar repositórios, né? Para os seus pesquisadores e etc. Nessas pesquisas que eu fiz, né? Depois do convite e tal, que eu fui lendo, eu vi, por exemplo, que a gente, aqui no Paraná, para a gente está distante isso, né, mas que a FAPESP, eu fui fazer pesquisas no site da FAPESP, e, no que tange a ciência aberta, né, e já, salvo engano meu, desde 2017, quando você coloca um projeto de pesquisa na FAPESP, você já concorda lá que depois você vai, a universidade onde você está, ela tem que dar essa contrapartida de lhe dar um repositório, porque você tem que pôr depois os seus dados disponíveis lá, publicizar seu dado, né? Então, a FAPESP já está a léguas aí na frente, né? Que a gente aqui nem, né? Muitas vezes tem gente aqui que nunca ouviu falar, tá ouvindo falar de ciência aberta como é aí, né? E a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo já está lá caminhando. É uma iniciativa de muito tempo já, Caliane, né? A Cielo, que é o nome que eles deram lá, sim, que vem tem dinheiro não é de FAPESP. hoje. Mas repare que obriga você, se você vai ser financiado pela FAPESP, num projeto de pesquisa seu, você vai ter que pôr os seus dados disponíveis lá no repositório da tua universidade, né? Então, tem essa contrapartida da instituição aí, a FAPESP custeia, né, a pesquisa, patrocina, né, o financiamento, né, da pesquisa, mas tem que ter essa contrapartida aí. Sem dúvida. O caminho deve ser por aí. Aqui, infelizmente, a gente vê muita lentidão. Se, por um lado, estão falando em 3 anos, está tudo no Open Access, e a questão do financiamento vai virando uma loucura para a gente não tem perspectivas desse recurso. Vocês hoje estão num programa que já tem Pronex, tudo isso, e vocês reclamam dos $3 mil. Imagina
Eu que estou num PROAP, que se eu juntar uns 3 anos dá isso, né? Ou seja, é brincadeira, assim, é uma... Agora, existem formas, sim, a própria CAPES poderia... Mas pensa $3.000, hoje é R$15.000. Não, exatamente. Né? Para um artigo, não dá, é impossível. Não, o programa de pós-graduação em ciência de alimentos, que é um programa já bem conceituado, tudo isso não está em nota 6, estava em nota 5, ele recebe de PROAP, acho que R$100 mil por ano, ou seja, não dá para cada professor publicar 1/3 de artigo, não dá. E é o mesmo dinheiro que você usa para comprar material, ou seja, é um problema. Mas, enfim, existem alternativas que, sim, a CAPES, a gente deveria, de alguma forma, começar a pressionar a CAPES, e não adianta ser por área de avaliação, isso teria que vir meio institucional da CAPES. Por exemplo, essa questão que você falou da FAPESP. Por exemplo, fomentar as revistas que estão dentro das universidades. Hoje nós temos revista, as actas da UEM, por exemplo, a grande maioria delas, pelo menos, tem boas indexações, está no Scopus, está no Web of Science, JCR, tem todas essas... Mas quando você só manda um artigo para lá no último caso, você fala, não sei o quê. Por quê? Porque a gente está pensando nos fatores de impacto, ainda são fatores baixos, tudo isso. Se a CAPES começa a colocar como avaliação dos programas de pós-graduação que eles tenham uma porcentagem de artigo, e não é aquele artigo nacional, querer nacionalizar no sentido de publicar em português, não. É ciência para o mundo, publicado em inglês, tudo isso certinho, mas em revistas dessa, que tenha uma porcentagem nisso, que isso passe a ganhar. Hoje, cada artigo que você publica aqui, você está desperdiçando nota na CAPES. A CAPES tinha que, de alguma forma, inverter isso. Falar, olha, vai ter que ter, sim, em bases locais, porque a hora que você coloca nessas bases locais, as pessoas começam a ter bons artigos, citam, as bases locais sobem de fatores de impacto, aí a gente começa a fazer isso não mais forçadamente. Isso pode ser... Depois vir a ser natural. Falar, é mais fácil, eu já mando aqui mesmo. Vir de cima, né? De certa forma, vir de cima, de certa forma, né? Sim, inicialmente eu acho que precisa dar essa forçada. Depois, quem sabe isso incentive. Na nossa área de ciência de alimentos, teve uma revista, a principal da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que ela sempre era mal classificada no Qualis. E daí é aquele processo cíclico. Por ser mal classificada, eu não mando para lá. Por eu não mandar para lá, ela continua mal classificada, porque ninguém manda, só manda aquele artigo que não teve jeito, ficou, né, ele não tem relevância e tal. Ninguém cita, ela continua mal. Teve um trabalho forte da área algum tempo atrás para dar uma forçada no Qualis dessa revista. Eles colocaram um Qualis meio artificial nela, porque era a principal revista no Brasil, tinha que fomentar. Funcionou. Hoje ela tem um fator de impacto JCR perto de 3. É uma coisa que não é nem sonho 5, 10 anos atrás. Então, de repente, teria que ter algum mecanismo meio artificial para fazer as pessoas valorizarem essas bases que ou não tem custo, ou quando tem universidade custos, são custos que a gente acha razoável pagar, né? Taxas aí de poucas centenas de reais, que algum custo realmente é administrativo da revista, mas várias, como as da UEM, não tem custo nenhum, daí tudo bem. Mas eu acho que é um caminho mais ou menos para isso. Certo. Bom, o assunto é vasto, né, gente? Tem alguém da plateia que queira participar da discussão, fazer algum comentário a respeito disso, algo que tenha passado? Tudo certo? Deixa eu ver se tem algum comentário no chat aqui. Não, só lista de presença. Ok. Então, bom, a gente está, né, falando bem mais de artigos do que de dados, talvez porque seja a grande frente, né, de divulgação que a gente tem hoje. Mas eu acredito que isso esteja mudando. Eu, pelo menos, alguns trabalhos que eu tenho desenvolvido com o pessoal do PEC, inclusive, pessoal lá da mecânica, muitos dos trabalhos já geram ou necessitam, né, de um volume razoável de dados, de coleta de dados, ou geram dados mesmo. Hoje, na palestra, e isso é de pouco conhecimento meu, eu acho que da maioria, na verdade, é quase lançamento, né? O Dr. Washington II falou sobre o Lattice Data, que é um repositório aberto, né, do CNPq, que está sendo desenvolvido
Parece que o CNPq tem também um consórcio chamado Consciência, eu não conhecia, fui buscar, e a ideia é que, como a professora Caliani colocou antes, né, uma base de dados aberta seja citável, né, ela já é, mas ela tem um DOI também, ela tem um objeto identificável, né, tem um número de identificação, e junto com essa divulgação, eu acredito que prevaleçam, né, as bases que se criam, que tem uma certa documentação. Então, eu falo por experiência pessoal mesmo, né, muito do que eu tenho visto nas pesquisas que envolvem, né, bases de dados e que elas são abertas, envolvem em conjunto uma publicação. Então, a publicação é basicamente a documentação da base de dados e depois se desenvolve outras ideias em cima daquela base, né? Então, falando de dados, inclusive de tamanho razoável, né, que exigem um repositório com capacidade para entregar esses dados, né, para poder disseminar. A questão que eu estou querendo colocar é em relação a essa dupla, né, publicação, o artigo e o repositório. Os artigos que dependem, não são todos alguns são mais teóricos, outros são que dependem de base de dados, né. Então, a questão que a gente está discutindo é os modelos de publicação, né, até agora. Então, tem, a princípio, 2 modelos que estão na mesa. O modelo clássico, digamos assim, de subscrição, onde, pelo menos aqui no Brasil, em especial nas universidades públicas, né, a gente atua, a gente tem acesso através do portal da CAPES, né, que a gente estava discutindo antes. Mas será que esse modelo de subscrição em relação ao Open Access, né, de repositórios abertos, pensando em dados, né, fugindo um pouquinho dos artigos, pensando em dados, será que ele não vai acabar com essa questão da subscrição? Não sei se eu fui claro na questão, mas hoje, né, a gente trabalha com conjuntos de dados em algumas áreas. Por exemplo, se eu pegar uma área minha, visão computacional, uma das áreas que eu atuo, né, existe um conjunto de dados relativamente grande, você faz uma coleta, faz todo o trabalho de coleta, processamento, você faz um condicionamento, prepara eles, faz uma documentação e atua em cima deles, né? Então, você gera uma pesquisa, você gera um trabalho, publica o trabalho, publica a base. Hoje existem, inclusive, veículos, né, que eu não vou chamar de revistas, porque são quase que repositórios, né? Mas eles ainda não são completamente abertos, né? Você pode submeter lá, então, o seu trabalho de forma sem custos, né? Mas ele não vai ficar aberto para todo mundo, ou você publica ele com custos e vai ficar aberto para todo mundo. Se você publica ele e fica aberto para todo mundo, e ele tiver bem documentado, provavelmente ele vai ter uma disseminação maior, ele vai ter uma citação, ele vai ter um uso, uma facilidade de entrar nos grupos de pesquisa e serem utilizados mesmo, né, para desenvolvimentos. Será que essa sutileza aí da divulgação em aberto não vai finalizar, né, com a questão da subscrição? Ou seja, você submete ele de graça, mas não necessariamente vai ter a divulgação? Não sei se foi ainda claro com a questão. Eu não sei se eu entendi, na verdade, a tua colocação. Seria, eu vou submeter ele, aí ele vai para um pré-print e eu não me preocupo dele estar de fato publicado, é isso? Não, é questão da visibilidade mesmo, Caliane. Por exemplo, né, digamos que aconteça isso que o Antônio está falando, né, que existe uma moção, existe um movimento capaz de que praticamente todas as pesquisas que se desenvolvem em determinados cantos do mundo virem acesso aberto. Esses vão ser super disseminados, porque ficam com acesso aberto, vai haver novamente um desbalanço ali, a oferta vai ser diferente para aqueles que não são em acesso aberto.
Então, como o Antônio falou da questão da revista, talvez exista uma lei exponencial aí que vai paulatinamente matando mesmo, né? No caso era o caso da revista, no caso que eu estou falando é aquilo que se publica não de forma aberta. Será que esse movimento pode acontecer também? É mais ou menos aí que foi minha pergunta, porque se o desbalanço for grande, talvez possa mesmo. Sim, eu acho que sim, que pode. Eu não vejo isso num futuro próximo, mas eu acho que pode vir a acabar com esse modelo aí, né, que é o de subscription, né, de subscrição. Talvez dê para ponderar se a gente tivesse os dados, né, do volume que se é publicado em Open Access e do volume que não é. Se a gente conseguir colocar na planilha e ver que o ponto né, de junção ali já tiver próximo, provavelmente vai acontecer. Mas acho que esse tópico não vai render muita. Uma coisa que daria para avaliar, para ter uma ideia de como está isso, é pegar essas revistas que sempre foram subscription, passaram para híbridas e agora tornaram open access. Comparar, ver o número de artigos disso, que elas são normalmente principalmente das grandes editoras, de fator de impacto elevado, toda essa questão. O quanto isso reduziu. Trabalhos enviados por universidades brasileiras, infelizmente, você vai ver que diminuiu significativamente. E falar nisso, Antônio, será que as particulares, as universidades particulares, né, pensando em iniciação científica, pensando, claro que mais até em pós-graduação, né, que é a que toca mais o volume da pesquisa, né, será que um movimento desse funcionando, de acesso aberto, digamos que esteja tudo meio alinhado, as coisas estejam funcionando, será que pode haver uma reversão? Porque hoje no Brasil é bem claro da onde sai a pesquisa científica, né? Com certeza da universidade pública, né? Não é nem de institutos, é da universidade, pelo menos é o que eu vejo. Será que reverte? Não acredito, na verdade. Eu trabalho com avaliação de curso superior, tudo isso. Você vê que, na realidade, com raras exceções, existem de fato, mas são poucas. E mesmo nessas exceções, a gente teve recentemente noticiado aí, acho que da Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, que são aquelas confissionais, são instituições privadas, mas que têm uma gestão, é um intermediário, ela é um pouco mais privada, mas é intermediária. E eles acabaram fechando o programa de pós-graduação, que a hora que saiu a avaliação da CAPES, o programa foi com a nota 6, o programa foi fechado. Mas por quê? Porque custa muito caro a pós-graduação. De fato, formar pessoas, ter um quadro qualificado, tudo isso, é muito caro. É difícil você bancar isso com uma mensalidade. A mensalidade ficaria uma coisa meio monstruosa. Então, o que acaba acontecendo é que quem consegue tocar isso é a universidade pública, meio que no mundo inteiro, ou quando você tem sistemas de financiamento. Por exemplo, eu passei lá na Universidade de Nottingham e passei a entender um pouco lá o que acontecia dessa questão. Eles têm taxas escolares altas, apesar das universidades receberem um financiamento grande do Estado, mas a pós-graduação é necessária, a instituição vê como muito estratégica, porque o que eles recebem do Estado tem a ver com o desempenho deles na pesquisa. Então, assim, eles têm dinheiro disponível porque eles sabem que se eles não gastarem aquele dinheiro, eles não recebem mais dinheiro. Então, é um negócio que é uma lógica aí meio complicadinha. Então, não sei, eu acho que a pesquisa aqui, se migrasse, não sei se seria bom, mas não é nem migrar, tem medo de reduzir aqui e não aumentar em lugar nenhum, ou seja, a gente começar a pesquisar menos, começar a ter menos recursos para pesquisa em função de gasto com isso. A minha opinião, Rafael, é que não, isso não tem chance de vingar. Por quê? Porque pesquisa é caro. Isso tem que ser uma política pública, em qualquer lugar do mundo. É política pública, pesquisa, para avanço, né, para o bem da sociedade, para o avanço da medicina, do bem-estar da humanidade, né, do meio ambiente, né, é para isso que a gente faz pesquisa. E não é barato, então isso tem que ser uma política pública. E a universidade particular, então, ela está visando o lucro dela, então a pesquisa não pode visar o lucro, e não visa o lucro. Por isso que quando você fez aquela pimenta lá atrás, eu coloquei isso, não tem sentido isso, né? A pesquisa é cara, toda pesquisa é cara, né? Bem feita e tal, é cara, porque tem demandas
e muitas vezes você, como pesquisa, você vai para um caminho que está errado, né? Então, e aquilo, você tem que financiar aquilo para você saber que aquele caminho ali não deu certo. Porque se você não for por lá, né? Pegamos a pandemia aí para vacinas, teve um esforço mundial muito grande, dados disponíveis, né? Porque, sei lá, dados de pessoas que ficaram doentes, né? A evolução da doença e tal, isso foi tornado público para o mundo inteiro, é por isso que a gente conseguiu desenvolver vacina em um ano, né? Nós, humanidade, né? Mas é claro que foi muito dinheiro colocado, muita gente investida nisso, e muita pesquisa em vacina e tal, não vingou, né? Vamos tentar desenvolver, ver que remédio que é bom para a Covid, né? Assim como tem o Tamiflu lá para o H1N1 que veio. Teve gente que foi investir, achar, digamos, um Tamiflu para o SARS-CoV-2, mas não conseguimos achar, mas desenvolvemos vacina. Então, foi muito dinheiro colocado que não teve o retorno né, sei lá, né, de não se desenvolver um fármaco, pelo menos até levar o meu conhecimento, né, que a pessoa toma, tá de Covid, toma o fármaco lá e beleza, tal. Não, o que fez foi a vacina, né? Só para complementar nessa linha, e ainda que essa que você falou, da vacina, da Covid, tudo isso até teve investimento privado, mas é porque era uma pesquisa que claramente era um arriscado, digamos assim. Mas alguém ia ter muito lucro com esse negócio. Ou seja, então teve uma empresa que entrou e ganhou, teve uma empresa que entrou e perdeu. Mas uma boa parte da pesquisa, se a gente depender de... Então, essa história do financiamento privado da pesquisa, eu também sempre acho meio complexo. Mas se você teve investimento privado, mas muito público junto. Não foi o privado. Sim, público, sem dúvida. né? Não, mas o que nessas vacinas. Na mesma linha que você está falando, o investimento privado na pesquisa, sempre se fala muito, até dentro da UEM a gente escuta, a gente tem que buscar mais investimento privado, não sei o quê. Algumas pesquisas sim conseguem, porque elas têm potencial de gerar recurso. As que não têm potencial de gerar recurso também são importantes e não conseguiriam. E daí a impressão que esses caras não são bons porque eles não conseguem buscar recurso. Se a gente só ficar nessa pesquisa que potencialmente dá alguma coisa e resultado aplicado, a gente não vai desenvolver base e aí vai ser um problema para o futuro, sim. Pesquisa sem financiamento público realmente é complicado, concordo contigo. Exatamente. Enquanto a pesquisa não for um negócio, não vai ser interessante, né, para a iniciativa privada. Então, o objetivo basicamente lucrar e sobreviver, né? Bom, eu lembrei de uma coisa, Kaliane, quando você falou, eu participei de um programa de pequenas empresas lá no estado de São Paulo, né, que era o PIP da FAPESP, e eu lembro muito bem que esse claramente, né, é um investimento que a FAPESP faz todo ano, um montante considerável, né, e financia pesquisas voltadas, sim, a serem usadas, né, ou até com capacidade de germinar em empresas potencialmente lucrativas, né? E eu testei, eu inclusive montei uma empresa e participei de um programa desse, consegui aprovar e participei. E eu lembro, esse é um tipo de financiamento sem expectativa de retorno, né? Porque você simplesmente coloca lá 200 mil na primeira fase, 1 milhão na segunda fase, né? E vai colocando dinheiro, né? E vai apostando, como o Antônio falou ali, vai apostando em que essa empresa consiga desenvolver realmente um produto potencialmente interessante para o mercado que seja de demanda mesmo, né? Em volume, em escala e tal. E, curiosamente, né, depois de vários anos de insistência da FAPESP, a FAPESP conseguiu fazer com que o retorno das empresas que se beneficiavam ou que eram criados basicamente com esse fomento, com esse financiamento, o volume de retorno de receita, né, acabou superando o que isso faz alguns anos já que aconteceu. Se eu não me engano, foi em 2015, quando teve o marco da superação, algo assim, 2013, faz um tempo já. E o retorno para o Estado, em termos de impostos, né, em termos de atuação da empresa, das empresas, né, todas as empresas que já foram financiadas e tal,
começou a superar aquilo que se investe no ano. Então, é um investimento de longo prazo. Vocês já haviam tocado nesse assunto lá antes, como que a gente vai fazer essa máquina funcionar, né? A ciência aberta, né? Talvez seja uma questão de estamos a recém se deparando, né, com a situação, filtrando aquilo que é útil no modelo, vendo qual que é uma solução um pouquinho razoável, né, para poder continuar, e talvez leve algumas 2 décadas aí para realmente se implantar, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então é um movimento interessante, a gente precisa ficar atento mesmo, mas com ressalva sempre, com tudo aquilo que a gente levantou. Bom, a discussão está boa, já são 7h12. Se alguém tem mais alguma colocação, incluindo vocês, Caliane, Antônio, alguma retruco, alguma coisa assim? Não, eu teria só essa questão, que eu acho que isso é um assunto que a gente está começando a debater, certamente. Todos aqui têm algumas opiniões em função do que já começou a escutar, mas esse assunto vai precisar ser debatido mais entre nós e isso vai ter que ser levado, sim, para a CAPES, isso vai ter que ser... Porque é um daqueles assuntos que não adianta a gente não falar dele, né? Ou seja, né? Se a gente negar ele, a gente não vai estar fugindo dele, ele vai ocorrer para a gente. Então, a gente tem que pensar alternativa, assim, de como... isso não destrua alguma coisa que vem crescendo. A ciência brasileira vem com todos os problemas, a gente vê resultados aí interessantes, tudo isso. Mas a gente ainda é relativamente pequeno. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai encolher, a gente vai perder esse espaço que a gente vem conquistando aí, muito mais no esforço individual de pesquisadores, tudo isso, do que em questões estruturais. Bom, então, pessoal, eu encerro eu agradeço a professora Caliane por ter aceito o convite, por ter vindo discutir, debater com a gente um tema polêmico como esse, né, ciência aberta, trazer as opiniões, trazer as histórias, as ideias para essa mesa aqui do CTC. Agradeço a presença do professor Antônio, participação, a presença de todos que estão ainda aqui nessa chamada, e dou por encerrada, então, a mesa temática desse ano do EIC de 2022, agora, ok? Muito obrigado pela presença de todos e tenham uma boa noite. Roberto, você pode finalizar a gravação.